conjugal, ausência de discipulado conjugal real, falta de confissão, confronto e cura, influência de uma cultura descartável. Não é o culto que está destruindo os casamentos, é a ausência de maturidade espiritual nos próprios cônjuges que estão destruindo os seus próprios casamentos. Vocês estão entendendo? Deus odeia o divórcio, mas não ignora a dor. Moisés permitiu o divórcio por causa da dureza do coração de vocês. Está lá em Mateus 9, 19 e 8. Deus não criou o divórcio, mas Ele o tolerou como um remédio amargo para o coração petrificado. Quando há abuso, traição, violência e quebra de aliança e separação, não é pecado. Pecado é manter o nome de casamento onde só há desrespeito e destruição. Talvez você esteja se perguntando: então eu vou me separar, eu vou abrir mão do meu casamento. Uma coisa você precisa entender: a partir do momento que você decide se separar, você abandonar o seu cônjuge porque ele te dá trabalho, porque não está num relacionamento legal, você pode até se separar, mas a mesma palavra também não te dá legalidade para você casar de novo, porque a única coisa que desfaz o laço do matrimônio é a morte. Se o seu cônjuge morrer, você pode se casar com uma outra pessoa. Mas terminei porque não deu certo, eu vou casar com outro. Lógico, isso é o que mais está acontecendo. Só que não está sendo aprovado por Deus. Porque segundo a palavra do Senhor nos diz que a única coisa que cancela o casamento entre o homem e a mulher é só a morte. Fora isso, Ele não te dá legalidade nenhuma para você se separar. Mas nós servimos um Deus que Ele dá a solução para qualquer problema. E só depende de mim e de você. Só depende de eu e você descer do pedestal, de eu e você abandonar o ego, de eu e você parar e pensar e reconhecer aonde que estamos errando. É possível restaurar? É possível, gente, restaurar o casamento? Sim. Sim. O seu casamento, nos seus olhos, pode ser o pior que for, mas é possível restaurar. Se eu for falar do meu casamento, vocês vão ficar impressionados, sabe por quê? Porque dia 18 agora, é dia 18 agora, né? Eu pergunto se até hora que pode, né? Nós vai fazer 22 anos de casados. Mas nós jogamos, parece que falam que é 9, então precisou já aumentar, né? Que já foi passando os anos, então foi jogado 12 anos fora do nosso casamento no lixo. Por quê? Por causa de briga, traição e outras coisas. Eu nunca bati na minha esposa, mas devido a algumas palavras que eu proferi para ela, era melhor ter dado um tapa na cara dela do que ter proferido certos tipos de palavras. O perdão, ele chega, sim, mas se você pegar um prego e bater numa madeira e depois arrancar ele, a madeira vai ficar do mesmo jeito que estava antes de você bater o prego? Não. As marcas vai ficar. E sempre ali você tem uma coisa, varão, que você precisa entender se você não sabe. Pense numa coisa que é uma mulher ressentida. Ela vai te perdoar. Sim, ela vai te perdoar. Mas ela não significa que ela esqueceu que você fez. Você não já prometeu trazer algo para ela, mas até hoje você não trouxe, mas quando dá oportunidade para ela, lembra você lá, você prometeu de fazer isso, mas você ainda não fez, não faça. Porque a mulher, ela não esquece de nada que a gente faz por ela, seja de coisa boa ou ruim. Então nós precisamos entender que o perdão, ele cura as feridas, ele cura a alma, só que ele deixa marcas também. Por quê? Porque as marcas nos mostrarão, aleluia,
o que houve com a gente ali. É a mesma coisa. Quando alguém perguntar para você o que são essas marcas, você, varão, você vai falar que você foi mais forte do que aquilo que tentou te matar. Talvez você tenha passado pela dor da traição, pela dor de uma ignorância, de uma brutalidade. E tem pessoas que não conseguem se perdoar por causa disso. Mas você precisa, sabe por quê? Porque a falta de perdão, ela causa câncer na vida das pessoas. Se você não libera perdão, se você não perdoa, isso vai te consumir. Isso vai te matar. E perdoar não é você ter amnésia. Perdoar é você saber que aquilo ali te fez mal, mas você consegue conviver com a pessoa que te fez mal. Igual mesmo, por várias vezes a minha esposa pensava em me matar quando eu voltei para casa. Mas ela me perdoou. Mas muitas vezes a vida não foi fácil. Pastor, eu preciso que o senhor dê o microfone para minha esposa ali. Eu vou usar ela daqui a pouco. E não é fácil. Porque só entende de dor porque já sofreu. E não é simplesmente assim, eu te perdoo. Não é simplesmente assim, não, está perdoado. Não. Você pode dizer um pouco sobre isso? Quando eu voltei para casa, eu saí, voltei, falo só, mas não fala com Deus, não, você vai ficar muito tempo, viu? Amém. Boa noite, Pai do Senhor. Perdão, né? Perdão é uma coisa muito complicada, né? Para nós cristãos, eu considero a parte mais difícil, né? E quando se trata do esposo, mais ainda. Porque a gente casa e passa as dores para ele. Passa o que sofreu. Eu vinha de um outro casamento já, né? Tenho meu filho aqui, que é adulto já, esse meu filho que está aqui do meu lado, que veio do meu primeiro casamento. E ele sabia o que doía e fez pior, né? E aí quando ele voltou, que ele chegou embora de casa, a dificuldade era contra mim mesma, né? Para perdoar, né? E quando muitas das vezes não conhecemos a Cristo, que eu reconhecia ele não, quando ele voltou dono da razão. E ainda achando que estava certo. Foi e voltou e pronto. Tem que me aceitar, tem que me engolir, né? Só que eu já conhecia a Cristo. Foi onde ele limpou meu coração, restaurou, coisa que eu não fiz no meu primeiro casamento, eu fiz no segundo, né? Eu perdoei de coração. Demorou para restaurar a confiança? Demorou. Tudo foi um processo com o Senhor, né? Mas o Senhor restaurou, né? Restaurou nosso amor, nossa confiança um pelo outro, né? Até aconteceu um algo, ele uma vez pegou o ônibus, ele dormia muito no ônibus. Ele pegou o ônibus errado e foi parar num outro bairro, no Gaivota. E já ligou desesperado. Você acredita em mim? Eu peguei errado. Eu falei, amém, eu acredito. E ele desesperado, achando que eu não acreditava, né? Porque ele não sabe o momento que foi restaurado, né? Ele só foi restaurado, mas ele não sabe o momento até quando começou a confiança novamente, né? E que nós possamos confiar no Senhor, na verdade, né? Entregar nosso coração ao Senhor primeiro, né? E entender que Ele restaura de verdade. Restaura casamento, restaura amor, traz de volta aquilo que a gente achava que não tinha mais, né? Que é a confiança, que é como se quebrasse um cristal, né? Como que vai emendar um cristal, um copo, um vidro, né? Não emenda, né? Mas o Senhor, Ele transforma de verdade, faz acontecer de verdade. Basta confiar e entregar o seu caminho a Ele. E todos nós aqui, com certeza, temos coisas para contar, né? Se o microfone se passar, vai contar e vai... Muitas vezes são filhas que ainda não fecharam, né? Mas o Senhor fecha. O Senhor fecha de verdade. Amém? Amém. Então, é possível restaurar o casamento? Sim, né? Mas não com versículos soltos. A restauração exige arrependimento real, confissão profunda, acompanhamento pastoral sério, terapia cristã e o compromisso de descer no altar do ego. Casamentos não morrem por falta de amor, eles morrem por falta de entrega.